Vamos ao estratagema número 28 de Arthur Schopenhauer, conhecido como argumento ad auditores. Argumentum ad auditores, direcionado à plateia. Vamos ver. Este estratagema é utilizável principalmente quando eruditos disputam diante de ouvintes leigos. Você está disputando com um adversário culto e a sua plateia é leiga no assunto, inculta, não sabe nada do assunto que você está tratando com um adversário. Quando não se dispõe de nenhum argumento ad rem, o argumento ad rem é argumento direcionado à coisa em si, direcionado à coisa central em si. Muito menos de um ad hominem. Ad hominem é um argumento direcionado ao homem. Faz-se um argumento ad auditores, direcionado à plateia. Isto é, uma objeção inválida, cuja inconsistência, porém, só pode ser vislumbrada por alguém versado no assunto. No caso, o seu adversário. Você vai se expressar com uma proposição completamente falsa, mas só o seu adversário sabe da falsidade dessa proposição. A plateia não sabe, ou você supõe, né, pela média do que você está vendo, que a plateia não sabe, não tem condição de saber da verdade ou da falsidade dessa sua proposição. Só pode ser vislumbrada por alguém versado no assunto. Assim, é o adversário, mas não os ouvintes. Ou seja, o adversário é versado no assunto, mas não os ouvintes. Aos olhos deles, dos ouvintes, da audiência, da plateia, portanto, ele é vencido, o adversário é vencido, sobretudo se nossa objeção de algum modo der à sua afirmação uma luz ridícula. Se você utilizar de uma proposição que dê uma luz, um ar ridículo à tese do seu adversário, mesmo que a sua proposição seja falsa. Na verdade, já tem esse argumento, esse estratagema é sobre uma proposição falsa, inválida. Inválida ou falsa, né? Para o riso as pessoas estão sempre prontas, e aqueles que riem estarão do nosso lado. Porra, esse estratagema do cara aqui é violento e muito bom esse aqui. Para demonstrar a nulidade da objeção, o adversário teria de fazer uma longa exposição e remontar aos princípios da ciência, ou algo do gênero. Para tanto, ele não conseguirá facilmente atenção. Ele vai ter, para ele refutar a sua proposição inválida, ele vai ter que fazer uma volta gigantesca, adentrar um assunto complexo e complicado, intrincado. A sua plateia, a sua audiência não vai saber avaliar e vai achar que ele está enrolando e vai achar que você ganhou. Ainda mais que você conseguir fazer o pessoal rir fazer o pessoal rir dele por causa da sua proposição inválida. Esse estratagema aqui é sensacional. Vamos ao exemplo de Schopenhauer. O adversário diz: na formação da crosta rochosa primária, a massa da qual se cristalizou o granito e toda a rocha restante tornou-se fluida pelo calor, ou seja, derreteu. O calor devia atingir cerca de 200 graus Fahrenheit. Não, 200 graus Celsius. A massa se cristalizou sobre a superfície do mar que a cobria. Colocamos o argumentum ad auditores de que com tal temperatura, ou melhor, com muito menos, aos 80 graus Celsius, o mar já teria evaporado há muito tempo e flutuaria no ar em forma de vapor. Os ouvintes riem. Para nos derrotar, ele teria de demonstrar que o ponto de ebulição não depende apenas do nível de calor, mas igualmente da pressão atmosférica. E aí já começa a complicar as pessoas, né? E a pressão atmosférica, tão logo aproximadamente metade da água do mar evaporasse, aumentaria tanto que nem mesmo aos 200 graus Celsius haveria ebulição. Porém, ele não disporá de tempo para chegar a essa formulação, uma vez que, para quem não sabe nada de física, seria necessário fazer um tratado. Ou seja, o seu adversário vai querer explicar a sua proposição inválida acerca de um assunto, uma especificidade técnica de um assunto. Você fez uma proposição inválida, mas acerca de uma especificidade técnica de um assunto. Se você puder conjugar isso com uma proposição ridícula, a proposição foi inválida, e ao mesmo tempo colocar o seu adversário numa posição ridícula, aqueles que estão na plateia já dispostos a rir vão rir. O seu adversário, para se defender, vai ter que entrar no assunto e não vai ter como provar para a plateia que a sua proposição é inválida, porque ele não tem instrumentos técnicos
e argumentação suficiente e tempo às vezes suficiente, ele pode não ter tempo até suficiente, hábil, para demonstrar que a sua proposição é inválida ou falsa. E aí você vai ser dado como vitorioso perante a audiência. Esse argumento é argumento direcionado à audiência, tá certo, pessoal? Fica aí o estratagema 28, muito bom esse estratagema. Esse aqui é sensacional. Até a próxima.